Nós estamos fazendo a ordem cronológica da leitura da Bíblia e eu convido você a mergulhar no universo do mundo sobrenatural. Cada história, cada pensamento vem através do Espírito Santo. Por isso que antes que a gente comece, a meditar na palavra de Deus, vamos pedir para que o autor dela esteja presente conosco, nos guiando, orientando e falando conosco, Então vamos lá falar com ele. Meu Pai querido, Senhor Jesus, eu coloco essa meditação que nós estamos fazendo da Tua palavra nas Tuas mãos e peço que o Senhor fale comigo, fale com essa pessoa que está se dispondo nesses minutos para estar conosco e tirar esse tempo para ouvir a Tua voz, falar consigo. Meu Deus, fala conosco. Eu peço em o nome de Jesus. Amém. Você sabe que Deus, Ele fala, Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo. O livro de Jó, que é o que nós estamos meditando, hoje nós vamos ler do capítulo 6 ao 9. Esse livro, ele é importantíssimo, porque nós extraímos dali a fé para enfrentar as lutas, porque o Senhor Jesus nunca omitiu, dizendo que nós iríamos ter uma vida maravilhosa, nesse mundo. Ele falou, no mundo tereis aflições. Então, enquanto estivermos nesse mundo, a gente tem que estar consciente que esse mundo é de injustiça. Eu tenho que estar preparado para todas as coisas que eu vou poder enfrentar, mas se eu tiver com a base na palavra de Deus, eu vou ver que isso é natural. O apóstolo Paulo passou por dificuldade, Já no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus não teve descanso enquanto ele esteve aqui corporeamente na terra. Olha quantos obstáculos ele teve que vencer, Muitas lutas. Então, e o nosso corpo? Você pode perguntar, o nosso corpo, ele é um vaso de barro, Estamos suscetíveis a qualquer coisa. Então, vamos nos manter firmes. É a alma que tem que estar forte. Então, hoje, Jó capítulo 6. Então, só lembrando que Jó havia amaldiçoado até o dia em que ele nasceu. Aí o amigo dele, aquele primeiro, não lembro o nome dele agora, mas ele veio corrigindo Jó, Agora vamos ver Jó falando. Aí diz assim, capítulo 6, versículo 1. Então Jó respondeu dizendo, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quer dizer, ele perdeu a fome, Ele está falando que mesmo diante de alguma coisa que colocassem para ele comer, mas ele estava sem fome. No 8, quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultarei as palavras do santo. O comentário do bispo diz as palavras do santo. Durante o sofrimento de Jó, o que lhe trazia alívio era o fato de sempre ter obedecido a Deus e jamais ter se apartado das palavras que ele tinha lhe falado. Não há nada melhor que uma consciência pura e limpa diante do Todo-Poderoso. Isso traz paz à nossa alma, pois sabemos que apesar das nossas imperfeições, somos sinceros e nos esforçamos para lhe agradar. Isso é muito forte. Quer dizer, o problema anterior aos problemas foi que Jó temia que aquilo acontecesse. E veio acontecer. Mas Jó manteve uma fé, Uma coisa que o diabo não conseguiu tirar de Jó foi a fé na palavra do que ele já tinha ouvido, alimentado. Então ele manteve-se firme, não blasfemou, não julgou a Deus pelos seus problemas. O 11. Aliás, só lembrando que esse era o desejo que o diabo fizesse, que Jó fizesse. O diabo queria que Jó
amaldiçoasse Deus por tudo que de mal que estava acontecendo. Aí continuando no 11. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que tenha ainda paciência? É porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Comentário do bispo diz assim: mostrar compaixão. Jó esperava por uma palavra que o ajudasse a entender e suportar as dores, mas não foi isso que recebeu dos amigos e da sua esposa. Ao contrário, foi preciso apelar para que eles tivessem compaixão. Quem está bem, desfrutando do conforto e a saúde, dificilmente consegue dimensionar a dor de quem sofre. Quando você encontrar alguém em aflição, saiba que pena, censuras ou críticas não produzirão benefício algum. A essência dos ensinamentos do Senhor Jesus é pautada na prática de erguer quem está caído. Até porque na hora da aflição, nós por natureza vamos perguntar para Deus, por que eu estou passando por isso? Será que é algum erro? Será que é algo que eu estou fazendo de errado? Então se surgem pessoas que te colocam ainda mais para baixo, pior fica, né? E normalmente o diabo aproveita essas pessoas para fazê-las ainda pisar mais ainda em nós. O 15. Meus irmãos, aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. O comentário do bispo diz: amizades falham. Os amigos que havia vindo de longe para animar Jó falharam. Ele não pedia favores, mas alívio por meio da piedade e do ânimo dos seus companheiros. Porém, ficou desapontado com eles. Jó os comparou ao leito de um ribeiro que traiçoeiramente transborda e arrasta as pessoas por meio da sua correnteza. O Espírito Santo é o melhor amigo que o homem pode ter na terra, pois ele é o próprio Senhor Jesus. Ele consola, instrui, guia e convence, enfim, faz uma obra constante, perfeita, regeneradora no interior do nascido de Deus. Então, é o que eu tenho costumado falar nas reuniões até. Nós temos que estar preparados porque todos nós falhamos. Por exemplo, se você esperar alguma coisa de mim, eu posso decepcionar você. Se eu esperar de você, eu posso decepcionar com você. Então, quando nós queremos nos proteger, nós protegemos as nossas emoções, o nosso coração, para não nos frustrarmos com ninguém, com nada. Mas é natural. Eu, como pai, posso frustrar meus filhos, como mãe pode frustrar os seus filhos, os filhos vão frustrar os pais, o pastor vai frustrar o povo pode se frustrar com o pastor, mas a única pessoa que você não vai se frustrar é com Deus. Os amigos de Jó falharam com ele, mas acredito também que o próprio Deus permitiu isso para que Jó se encontrasse de fato sozinho. Ele não pudesse depender nem de amigos, nem de ninguém, somente de Deus. Aí continuando, 16. Que estão encobertos com a geada e nele se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem e, em se aquietando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes da terra os veem, os passageiros de Sabá esperam por ele, ficam envergonhados por terem confiado e chegando ali se confundem. Agora sois semelhantes a eles. Viste o terror e temestes. Acaso disse eu? Dai-me e oferecei-me presentes dos vossos bens? Ou livrai-me das mãos do opressor? Ou redimi-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa repreensão? Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sorte sobre o órfão, e cavais uma cova para o amigo.
Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade, tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisto. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas? Jó, naquela condição em que ele estava, né, doente, né, cheio de chagas, tinha perdido família, perdido tudo, os amigos lhe frustraram, ele não tinha por que mentir nas palavras dele, né? Ele estava sendo sincero. Então ele estava perguntando se ele havia errado, mas aonde? Que ele pudesse se consertar, né? Mas as palavras dos amigos não ajudaram em nada. Agora Jó capítulo 7, 1 diz, porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do assalariado? O comentário do bispo diz, não tem o homem guerra sobre a terra? Jó deixa seus amigos de lado e se volta para o Altíssimo. Ele compreende que a vida é feita de lutas. Por isso, a compara ao homem em combate militar e ao assalariado que possui pesada carga de trabalho. Diante das angústias e dos fracassos que enche a alma do ser humano, recorre ao Senhor Deus e à única solução. Não há motivo para caminhar sozinho e carregar fardos pesados, se Ele é o nosso auxílio e está pronto para nos ajudar. Então, sabe o que eu entendo? Que Jó achou um escape, né? Ele começou a entender que aquilo era uma luta, que logo ia passar. E não é o mesmo que a gente diz a você? Por exemplo, quando você está vivendo mesmo no meio daquela tormenta, daquela luta, seu pensamento, seu coração te diz assim, isso nunca vai passar, ou nunca acaba. Depois que acaba, depois que passa e você sai daquilo mais forte, você fica firme, você, quando olha para o que você passou, você fala, poxa, eu fui forte. Passou rápido, porque acabou. Minha amiga, meu amigo, a gente tem que olhar para Jesus e buscar esse escape. Ele buscou o escape olhando o seguinte, olha, eu estou passando por essa luta, estou enfrentando o trabalho, mas vai vir o resultado depois. O 2, como o servo que suspira pela sombra e como o assalariado que espera pela sua paga. Quer dizer, imagina, né? O servo não tinha direito a salário, então ele só tinha que trabalhar. Imagina, o sol em Israel é escaldante, né? Então, quando fala ele suspira pela sombra, imagine, se ele vai para um momento de sombra e aquela sombra traz aquele refresco, né? Quer dizer, não é nada, ele não deixou de ser servo, ele não deixou de não ter que trabalhar, mas aqueles pouquinhos de descanso é o refrigério da alma dele. O 3, assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. O comentário do bispo diz, o desassossego à noite. Jó passava as noites em claro devido à sua enorme dor física e emocional. O pavor noturno cai sobre aqueles que imaginam que para a sua vida não tem mais jeito. E é o que acontece com muitos que, diante de tantos problemas, perdem o sono natural e só conseguem dormir sob o efeito de tranquilizantes. E eu ainda digo, olhe lá. E quando acorda, não vem esperança de mudança, mas quem se volta para Deus tem as forças renovadas e as noites tranquilas. Isso ocorre porque a fé proporciona paz, mesmo nas maiores batalhas, e a certeza de que o Eterno está no controle de tudo. Sabe, é muito normal, quando você está rodeado de problemas, a sua cabeça não para de funcionar. E ela parece que funciona, ela resolve funcionar mais à noite, quando você deita e está no silêncio. Aí que ela trabalha com força e o sono vai embora. Quando há essas preocupações, por isso que a gente diz, você deve entregar isso para Deus. Por quê? Mesmo com os problemas, quando você entrega seus problemas para Deus, você deita sua cabeça no travesseiro, você vai dormir lindamente, muito bem, porque você vai descansar em Deus, você sabe que está enfrentando aquela luta, mas ela vai acabar. Jó estava perdendo o sono, ele estava com insônia por causa de tudo que estava acontecendo. E claro, se a pessoa está doente, normalmente as doenças atacam mais à noite. A dor ataca à noite, a tosse ataca à noite, é sempre assim, né? O 6, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira
do tecelão e acabam-se sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. O comentário do bispo diz a brevidade da vida. Jó usa figuras alegóricas como a lançadeira do tecelão e o vento para mostrar como os dias de uma pessoa passam depressa. Ele reconhecia sua condição frágil e tinha pressa de que o Todo-Poderoso atendesse a sua oração, pois pensava que poderia morrer a qualquer momento. Afinal, ao dormir, quem pode garantir que acordará no dia seguinte? Por mais que o homem evite falar sobre a morte, ela é uma realidade inevitável para todos. Sendo a vida curta, precisamos aproveitar cada dia para nos arrepender dos pecados, aprender a palavra, desenvolver a fé e praticar o bem, a fim de que estejamos prontos para a hora de partirmos deste mundo. E seguindo para o 8, os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. O comentário do bispo diz: assim como as nuvens se desintegram facilmente devido aos ventos, a vida se esvainece rapidamente, sem que o ser humano possa controlar. Diante disso, somente as pessoas sábias compreendem que seus dias terão um fim e que nesta vida que temos a chance de fazer o que é certo, isto é, negar a si mesmo para agradar ao Altíssimo, a fim de receber dele a recompensa da vida eterna. E eu quero acrescentar aqui, ao que o bispo diz, você tem, por exemplo, um familiar vivo, sua mãe, seu pai, valoriza eles enquanto estão vivos, porque depois que morrer, você não vai ter mais como tê-los, né? A pessoa que desce à sepultura, acabou. Então, às vezes, a gente nota filhos que não valorizam os seus pais, não dá atenção para eles, enquanto eles estão vivos. Mas depois que eles morrem, vem o arrependimento e eles falam: por que eu não fiz mais? Por que eu não visitei mais? Por que eu não liguei mais? Então, faça tudo que você tem que fazer enquanto eles estão vivos. Aí ele continua aqui, ó, no 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Quer dizer, ele não ia se calar perante Deus, quer dizer, ele ia levar as coisas diante de Deus. Sou eu, no 12, porventura o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda, dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia? Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Assim a minha alma esconderia antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidades são os meus dias. Interessante, sabe o que é? A pessoa, ela dá valor à vida quando ela começa a perder as coisas, né? Quando a pessoa começa a olhar, por exemplo, quando a pessoa ela se distrai com as conquistas, com as vitórias, né? Ela não vê o espetáculo que é a vida do ser humano. Então ele deixou de ter gosto pela vida, né? Ele começou a ver que as coisas e até a vida dele, da maneira como ele estava, já era uma vaidade. Ele queria morrer, ele queria a morte. Então mesmo que quando ele dormia, era assombrado no sono. Terrível a vida dele. No 16, a minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidades são os meus dias. Que é o homem para que tanto o engrandeças e ponhas nele o teu coração? O comentário do bispo diz que é o homem. A grandeza do Altíssimo, comparada à insignificância do homem, faz com que Jó se recuse a acreditar que Deus engrandeceria criaturas tão pequenas como o ser humano, a ponto de lhe dar um coração igual ao dele. Como seria possível seres tão pecadores receberem tamanha honra? Mesmo que o homem não mereça, isto é impossível, é possível. Quando há sincero arrependimento dos pecados, o Todo-Poderoso troca o coração velho e corrupto por um novo e o transforma na morada do seu espírito. Assim o homem se torna livre dos sentimentos egoístas e passa a avaliar as circunstâncias
segundo o novo coração que agora está sujeito à voz do Altíssimo. Sabe o que eu acho forte aqui, meditando nesse 17? É que Jó se vê tão insignificante, né? Agora ele está olhando para a condição dele e ele está falando, como pode Deus tão grande, né? Ele falando, Deus tão imenso, querer pôr o coração dele numa coisa como eu sou aqui. Quer dizer, ele estava falando, não, isso aqui é minha vida mesmo, né? Ele estava, entre aspas, aceitando aquela condição, mas engrandecendo a Deus. O 18, a cada manhã o visites e cada momento o proves. O comentário do bispo diz, a cada momento proves. Diferentemente do salmista Davi, que considerava que a presença de Deus trazia favor e bondade, está lá em Salmos 8, versículo 4, Jó acreditava que a visita do Altíssimo tinha o objetivo de experimentar os homens. Ambos acertaram quando disseram que o Senhor está atento ao ser humano, mas ele não faz isso para lhe impor sofrimento. São as próprias pessoas que fazem más escolhas e por isso colhem dores. O Altíssimo nos conhece profundamente, pois esquadrinha os nossos pensamentos e o nosso coração. Portanto, se Ele permite que passemos por alguma aflição ou injustiça, isso será transformado em amadurecimento para a fé. Deus não pode dar nada a alguém que ainda não esteja apto para receber. Dessa forma, quando as provas vêm, servem principalmente para revelar a condição espiritual em que estamos. E só recordando que Jó, o problema dele, né, não foi Deus querendo provar, não. Foi porque Jó temia perder as coisas e o que está acontecendo com ele. Esse medo, esse pavor dessas coisas acontecerem trouxe esses problemas para a vida dele, né? E o diabo, ele sondando Jó, ele percebeu isso. E aí, continuando no 19. Até quando não apartarás de mim, nem me largarás até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão? E não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás e não existirei mais. O comentário final diz assim, se pequei. Jó admite a possibilidade de seus amigos terem razão e de seu sofrimento ser causado por algum pecado. Por não encontrar um motivo evidente para tudo o que lhe sobreveio, ele começou a pensar que havia transgredido em algo, provocando assim a ira do Todo-Poderoso. Jó atribuía ao Altíssimo todo o horror vivido, mas o que ele não imaginava era que do céu Deus o observava para dar o fim às suas lutas. Conhecer de fato o soberano Deus nos dá condições de vê-lo como ele é, justo, misericordioso, fiel e bom. Normalmente, quem não o conhece o acusa de ser o Criador, tirano de todas as calamidades humanas e terrenas. Eu estou aqui rindo, né? Porque é muito forte, né? O que o diabo queria, ele não estava conseguindo. Ao invés de Jó blasfemar contra Deus, né, e negar a Deus, Jó estava buscando ainda mais a Deus e se humilhando na presença de Deus, né? Estava fazendo o que agrada a Deus. Quer dizer, Deus estava mostrando que aquele problema estava levando Jó para mais perto de Deus. Que maravilha. Jó 8 agora, né? Então, respondendo, Bildade, o suíta, disse, é outro amigo, até quando falarás tais coisas, e as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão de sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores duro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos,
porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Então, quer dizer, ele está reconhecendo que o ser humano, ele passa, e os dias passam rápido, né? É como uma neblina, ele mesmo falou, né, sobre isso. É como uma neblina, que agora se vê e daqui a pouco já não vê mais. Seguindo para o 10. Porventura, não te ensinarão eles e não te falarão? E do seu coração não tirarão palavras? Porventura cresce o junco sem lodo? Ou cresce a espadana sem água? Estando ainda no seu verdor, ainda que não cortada, todavia, ainda de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Então, quer dizer, a pessoa que se esquece de Deus, né? Ela termina perecendo, né? Não tem solução. A gente tem que manifestar nossa dependência de Deus todos os dias. 14. Cuja esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Esconder-se-á a sua casa, mas ela não subsistirá. Apegar-se-á a ela, mas não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. Se Deus o consumir do seu lugar, negá-lo-á este, dizendo, nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores. Até que de riso te encha a boca e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. O comentário diz assim: Deus não rejeita o reto. Da mesma forma que não socorrerá os malfeitores que não se converterem dos seus maus caminhos. Os justos sempre poderão contar com a ajuda e o livramento do Altíssimo, pois ele nunca os desamparará nos momentos difíceis. Eles enfrentam dores e lágrimas como qualquer outra pessoa, mas ao serem socorridos por Deus, possuem ainda mais motivos para o louvar e se alegrar nele. Essas palavras trazem confiança para aqueles que se mantêm fiéis no seu proceder em um mundo corrupto e afastado do eterno. Talvez você possa até se perguntar, mas por que nós passamos por lutas, tantas lutas, né? Pelo deserto? Por que acontece tantas desgraças no mundo, né? Porque nós podemos tirar um exemplo, né, das catástrofes, das histórias de dor e sofrimento. Nós conseguimos tirar um exemplo, né? Nós aprendemos muita coisa com isso. E quando nós passamos pelas lutas, né, enfrentamos dores, nós nos tornamos mais fortes. E amanhã você vai ter condições de ajudar outras pessoas que vão estar passando pelo mesmo que você. Jó, depois que tudo isso passa, né, e ele passa a conhecer a Deus de fato, ele vai ter uma outra estrutura para ajudar outras pessoas. Vamos ver agora Jó capítulo 9. Então Jó respondeu dizendo, na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? O comentário diz assim: como o homem pode se justificar diante de Deus? O argumento usado por Elifaz, lá no capítulo 4:17, volta à mente de Jó, porém de uma maneira diferente. Ele admite que a sua natureza humana falha, mas indaga ao Altíssimo sobre a possibilidade de o homem ser inculpável diante dele. Isto é, mesmo em constante luta pela integridade e retidão, o ser humano, por si mesmo, não produz obras capazes de defendê-lo diante do tribunal divino. O tom da fala de Jó é de alguém que resistiu ao pecado e agora se sente injustiçado, incompreendido e abandonado. Realmente somos imperfeitos diante do Todo-Poderoso, mas pela fé no Senhor Jesus e pela obediência à sua palavra, somos justificados por Ele. Por isso que, de fato, não existe ninguém que consiga andar de forma reta, perfeita e que não precise do Senhor Jesus. Todos nós necessitamos do Senhor Jesus. Por isso mesmo Ele morreu para
tomando o nosso lugar naquela cruz e nos lavando dos nossos pecados. No 3, se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz. Ele é o que remove os montes sem que saibam, e o que os transtorna no seu furor, o que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e ele não nasce, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que fez a Ursa, Orion e o 7 estrelo e as recâmaras do sul, o que fez coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Seguindo agora o comentário, a soberania de Deus. O Altíssimo mostra seu grandioso poder por meio da sua criação. A onipotência do Senhor é revelada todos os dias em cada obra que permanece firme através dos tempos, mesmo que os homens não percebam a sua autoria. De forma invisível e poderosa, Deus sustenta a terra no seu lugar, move os montes por meio de terremotos e fala ao sol que irradia luz ao nosso planeta. Como prova de que é Deus quem controla o universo, o Senhor fez pela fé de Josué as horas se estenderem a ponto de o dia se tornar extraordinariamente prolongado. Diante desse glorioso feito, o povo de Israel lutou sobre a luz do sol, que não se apressou em se pôr. Está lá em Josué 10, 13 ao 14. O soberano ainda expande os céus e de maneira habilidosa comanda o exército estelar. Diante de atos tão magníficos, o que seria para o Todo-Poderoso abater o ímpio e elevar o justo? De fato, né? Ele tudo pode, ele é todo-poderoso. Quando nós temos essa consciência a respeito de Deus, não temos o que temer. E seguindo aqui a meditação no 11, e eis que ele passa por diante de mim, e não vejo, e torna a passar perante mim, e não sinto. Eis que arrebata a presa. Quem lhe fará resistir? Quem lhe dirá, que é que fazes? Deus não revogará sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras. Porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Quer dizer, por mais que ele se achasse ou pudesse ser justo, ele não daria resposta. Quer dizer, ele ficaria mudo, né? Ele esperaria pelo santo juízo, o juiz supremo. Ainda que chamasse e ele me respondesse, por isso creria que desse ouvidos à minha voz. O comentário diz assim: dar ouvidos à minha voz. O Senhor atende a voz do aflito, ainda que este não seja digno de sua compaixão, nem merecedor dos seus favores. Se a pessoa decidir buscar a Deus, ele nunca rejeitará. Pelo contrário, terá prazer em responder ao seu clamor. Porém, o Senhor nada poderá fazer àquele que permanecer insensível à sua voz. E seguindo para o 17. Porque me quebranta com uma tempestade, multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ele me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Quanto ao açoite, mata de repente. Então ele zomba da prova dos inocentes. A terra é entregue nas mãos dos ímpios. Ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? Os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram bem. Passam como navios veleiros, como águia,
que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, e mudarei o meu aspecto e tomarei alento, receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique a minha mão com sabão, ainda me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte no seu terror. Então falarei e não temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Hoje nós terminamos essa meditação nesse livro de Jó. No próximo vídeo vai ser do 10 ao 13. E aqui nós vemos, o sofrimento de Jó, mas ele está se saindo bem, mesmo com todas as dores, mesmo com todo o sofrimento, porque ele vai buscando a Deus. Sabe, essa busca que você e eu, nós precisamos fazer constantemente. Essa busca se chama, em resumo, dependência de Deus. Quando os amigos falham e não podem te ajudar, quando você só tem Deus, o último e único recurso que você tem na terra é buscar a Deus. E graças a Deus, Ele é o suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Coloque a sua dependência nele, tá certo? Olha, que Deus te abençoe. Dá o seu gosto ao vídeo, compartilhe com alguém e comente também, as suas experiências ou as suas dúvidas, sobre esse tema, esse assunto que nós estamos falando. Lembrando que nós estamos fazendo o vídeo da leitura, serão durante 6 dias, de segunda a sábado, e o domingo eu deixarei livre para que você possa, de alguma forma, meditar nos livros de durante toda a semana e poder buscar meditar mais profundamente naquilo que te chamou mais atenção durante esse período, tá bom? Deus abençoe e ilumine você ainda mais.